The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Akadosh Baruch Hu. Boa Shalom, Maravilha Shalom, Maravilha Elion. Imelech Malchei Amlekim, Akadosh Baruch Hu. Baruch Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elion. Imelech Malachei Amlekim, Akadosh Baruch Hu. Seir Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elion. Mimelech Malchei Amlekim, Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elion. Mimelech Malchei Amlekim, Akadosh Baruch Hu. Miriam, como é que tá o som? Tá muito alto? Vê pra mim. Tá bom a imagem, o som? Só digitar aí. A gente está começando essa pequena vigília e nós vamos, obviamente, falar sobre mais um versículo do Terrilim em hebraico, que é o Terrilim 23. É o canto, o cântico, o louvor, né? 23 de Davi. E o que é que nós podemos aprender com esse cântico de Davi, não é? O que nós podemos aprender com esse cântico de Davi, não é? E é sobre isso que eu venho falar nessa madrugada, né? Isso é um propósito, né? Eu acho que é mais enriquecedor, eu acho que é mais... deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu acho que é mais enriquecedor, ok? Do que ficar questionando, do que ficar perdendo tempo, não é? Com os escândalos, do que ficar dando mídia para apóstolo, para apóstola, para bispo, para missionário, que está defraudando, não é? Que está lesando, surrupiando, escandalizando as Escrituras, escandalizando o nome do Eterno e escandalizando o nome de Yeshua, Yahshua, escandalizando o nome de Jesus. Então, esse é um propósito que o Senhor colocou no meu coração
de não fazer mais live. Não tem nada a ver com processo, não. Mas é uma questão de você valorizar o tempo. Uns falam que tempo é dinheiro. Para nós que somos espiritualistas de Deus, tempo é edificação, libertação, regeneração. Tempo é salvação de almas. Tempo é salvação de almas para o reino do Senhor. Então, não vamos mais ocupar esse espaço para ficar fazendo papel, tipo de, como se fala, né? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Fazendo papel de, como se, jornalista, não é? Aí de Sônia Abrão, né? Jornalista, imprensa que só traz notícia ruim, ou que só fala de escândalo, não é? Não. Vamos valorizar o nosso tempo, ok? Em proferir palavras de edificação, palavras de salvação, palavras de bênção. Então, eu convido você para essa noite, você estar aqui comigo, ok? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mais uma canção hebraica, e essa canção ela é muito linda, não é? É Jerusalém de Ouro, tá bom? Vou colocar só mais essa canção, e daqui a pouco a minha filha, a Stephanie, ela vai entrar aqui e vai louvar a Deus com um louvor que tem tudo a ver com, esse louvor tem tudo a ver com o Salmo 23, não é? Justamente com o trecho, com o verso onde fala os dois substantivos, não é? Que é tsal, mavet, salmavet, dois substantivos que formam essa palavra, salmavet, ou seja, trevas, escuridão, vale, salmavet, trevas, escuridão e mavet, morte. Será que o vale da sombra da morte, ele tem alguma relação em crente, em irmão, irmã? Ele provoca medo, pavor, ele mexe com a sua cabeça, com a sua imaginação, do tipo, nossa, o vale da sombra da morte, hein? Quando eu morrer, eu vou passar por esse vale. Já parou? Já pensou nisso, né? Será que esse cântico de Davi é inspirado em alguma experiência fora do corpo, no mundo espiritual, que o Davi passou? Será que é isso? Você vai descobrir que não é isso. E você vai ficar muito feliz, tá bom? E essa vigília, pequena vigília, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh do Eterno, ele vai tocar no seu coração, vai tocar na sua vida, e vai curar você, vai transformar, vai regenerar, vai trazer de volta o seu filho, vai restaurar a sua família, vai mudar a sua vida. E tem um detalhe, você não precisa dar nem um centavo, nem enviar Pix, nem nada. Você não precisa pagar nada, porque Deus não é agiota, Deus não é banco, ok? Deus não quer e não precisa do seu dinheiro. O seu dinheiro é para você investir na sua casa, investir na sua família, né, nos seus netos, aí, curso, viagens, projetos e sonhos, e ajudar as pessoas com a caridade, ok? Aqui não tem dízimo, não tem oferta, não tem voto, não tem sacrifício, não tem campanha. Sempre costumo dizer, de graça recebeste, de graças dai, parafraseando e ressaltando, não é, a máxima do Senhor Jesus, de Yeshua e Yehusha, de graça recebestes, de graças dai. Tá bom? E vamos ouvir esse louvor aqui, hebraico Jerusalém de Ouro. Tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco a minha filha volta, chega. Ela só está fazendo um aquecimento ali. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Pronto.
salule kayai venha orami salve lua harbai incompamoni o tarde mal que las vaieve subuya bagamona aira sherba dario sheve o veliba Yerushalayim shel Zahar v'shel Levon shet v'shalom alo Levon Mesirai ani kino Yerushalayim shel Zahar v'shel Levon shet v'shalom Alolehon Sirai Ani Kino. Jerusalém de ouro, as montanhas, as colinas, a velha cidade. Se você pertence ao Israel pela fé de Deus, então você faça uma reflexão agora. O Israel de Deus, a igreja de Deus. Como está a igreja hoje? O mercado está vazio e ninguém visita o monte do templo. Com que coração você vai diante de Deus? Os ventos bramam. Jerusalém de cobre e luz para todas as tuas nações. Canções. Eu sou um violino. Essa é a canção Yerushalayim Shel Zahar. Agora eu quero iniciar com uma canção, com uma oração, tá bom? Eu quero iniciar agora com uma oração e eu disse que também estaríamos orando, não é? Pelo menino Davi. O menino Davi, creio que lá do estado do Rio de Janeiro. E essa tarde, antes de trabalhar, a irmã Joana, do grupo, pediu para que orasse por ele. É um menino que começou a ter desmaios, os médicos ainda não descobriram o que é. Nós ministramos ali uma oração para ele às 1h30, 1h35 da tarde, onde o Espírito Santo, pelo fenômeno do Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia, foi mostrando algumas coisas de hereditariedade, não é? Probleminhas cardíacos, probleminhas neurológicos, e que precisa urgentemente
de um acompanhamento, de um cardiologista e de um neuro, ok? E foi também ministrado uma oração poderosa de bênção, de graça e uma oração de cura. Mas como assim? Vai passar pelo médico e precisa de cura? A filha de Jairo estava morta e Yeshua chegou próximo do cadáver dela e disse: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te, acorda, levanta, desperta. Mesmo ela tendo sido ressuscitada por Yeshua, ele aconselhou a mãe: agora dê o que comer a essa criança, dê o que beber. O fato de estar viva, ressuscitada, não significa que ela não precisa de cuidados para a manutenção do corpo. Alimentação, água, você entende isso? A mesma coisa o Davi. E eu estou aqui numa rede da internet. Eu estou aqui numa plataforma dando a minha cara a tapa. Porque eu não prego por interesse, eu não ensino por interesse, eu não oro por interesse, eu não peço dinheiro. E o Senhor é quem opera milagres e maravilhas. E o Davi está curado, sim. Em breve vocês verão aqui os laudos. Em breve vocês verão os laudos dos médicos atestando a cura, a libertação total do Davi. Por quê? Porque aqui há um coração, há uma alma sincera diante de Deus, que não faz por interesse, não existe um condicionamento, não é uma troca de favores, é uma vocação, é uma incumbência, um chamado de Deus para abençoar as pessoas. E nós estamos orando pelas crianças israelitas, pelas crianças palestinas, pelas crianças africanas, por todas as crianças do mundo inteiro que estão sofrendo, inclusive as brasileiras também. Pois bem, e nós oramos ali pelo Davi, né? E vamos orar agora também, e por todas as crianças com diversos problemas de enfermidade, pelo meu neto Davi Luca, né? Que está próximo da minha casa, e pelo Davi do Rio de Janeiro, viu, irmã Joana? Pelo Edson Felipe, pelos irmãos lá do meu grupo Rosa de Saron, nós vamos orar, ok? E estamos orando por todas as crianças, as que estão vitimadas de câncer, não é? E por tantas outras cardiopatias, doenças, comorbidades, patologias que judiam, bem como também aos adultos, aos jovens e aos idosos. Iniciando essa live, né? Acreditando na poderosa manifestação de Deus, obedecendo, elevando literalmente e espiritualmente os ensinamentos do Mestre. De graça recebestes, de graças dai. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. O Senhor é um. E nós, nessa hora da madrugada, eu entro na sua presença e suplico a tua misericórdia, o teu perdão, exalto o teu grande nome, o teu grande poder, a tua bondade, a tua misericórdia. E venho pedir, ó Deus, para que os malachim, os anjos, através do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, toque mais uma vez no Davi, no Rio de Janeiro, operando cada vez mais esse processo de cura, esse processo de libertação, restaurando a saúde dele, dando equilíbrio, força e, através dos mentores espirituais, que toquem, que operem qualquer problema que houver, ó Pai querido, no que diz respeito ao coração, as artérias do coraçãozinho dele, ou lá no cérebro, nas regiões, nos neurônios,
Anjos de Deus, toque nesse corpo, nesses órgãos, regularize, regenere, restaure e conserte toda a deficiência, todo pequeno defeito que houver no cérebro ou no coração do Davi, lá no Rio de Janeiro. Abençoe meu neto Davi Luca, o meu outro neto que está aqui em casa, que é o Antônio Matias. Abençoe os filhos, o Edson Felipe. Abençoe a neta da irmã Joana. Abençoe a irmã Janete, todos do meu grupo Rosa de Saron, que já viram muitas bênçãos e muitos milagres lá. E nós sabemos que o Senhor opera gratuitamente, que o Senhor não cobra e que o Senhor não pede dinheiro, moeda, cheque, cartão de crédito. O Senhor não pede dízimo, o Senhor não pede oferta, não pede voto, não pede sacrifício. O Senhor só pede amor, caridade, bondade, santidade. O Senhor só pede um espaço no nosso coração. O Senhor só pede o nosso sacrifício, que nos convertemos a cada dia que passa dos nossos defeitos, do falar mal, do adulterar, do furtar, do roubar, do corromper-se, de ser maldoso. Esse é o maior preço que nós podemos pagar, dentro das nossas limitações humanas, porque o maior preço quem pagou foi Yeshua, Yahushua, Jesus por nós. Portanto, nós somos livres de tributos e impostos dos homens. Tu disseste, ó Deus, que aquele que crer fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas. Tu disseste, ó Deus, é claro que numa outra situação, mas nós vamos aplicar agora, não é? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Tu disseste também que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a este monte, saia daí e lança-te no mar. Tu também dissestes, ó Deus, não é? Que aquilo que ligarmos, aquilo que concordarmos na terra, será também concordado nos céus. Eu, a mamãe do Davi no Rio de Janeiro, o papai, o próprio Davi, a irmã Janete, a irmã Joana com a sua neta, com a sua filha, com o seu genro, o irmão Carlos Sanches Baena com sua esposa, a todas as mamães e papais atípicos com seus filhos, TEA ou TDAH, com convulsões, epilepsias, com vários transtornos, com várias limitações. Nós concordamos a calma, a tranquilidade, a paz nessas crianças, nesses seres humanos, nesses jovens. Nós concordamos a libertação, ó Deus, não especificamente do autismo, porque não é uma doença, é uma condição, mas dos surtos, dos ataques. Nós concordamos a tua bênção também sobre, ó Deus, o sobrinho do meu amigo Roberto, o filho da Michele, lá da praia, neto do Né. Nós concordamos a bênção, a graça, a saúde da Evelyn lá em São José dos Campos. Nós concordamos também sobre a bênção, a graça sobre a dona Ângela, a mãe do Roberto. Nós concordamos sobre a restauração da saúde de todas as crianças, do CREA, do CRA, de todas as crianças que estão sob vítimas do câncer, jovens, adultos, todas as mamães estéreis que não conseguem dar luz, todos os papais que têm problemas de fertilização. Nós concordamos que essas pessoas sejam tocadas e abençoadas nessa madrugada de Shabbat, nessa madrugada, nessa madrugada já que é, ó Pai, domingo, não é? Nós entramos na sua presença nessa hora e eu creio e eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor existe, que o Senhor já operou muitos e muitos e muitos milagres e sem que se pagasse um centavo. Revela-se a essa pessoa que ela tem experiência contigo na casa dela, como o Senhor diz. Quando quiser falar com o meu Pai, quando quiseres falar comigo, vá para a sua casa, feche a porta, tranque a porta, a janela
Só você e Deus. E fale com o Senhor. E é por isso que nós entramos nessa hora, nessa graça e nessa oração. E nós terminamos essa oração, nessa campanha do Salmo 23, versículo 4. Abençoando, determinando, crendo pela fé, a restauração da vida, da saúde, a libertação dessa pessoa que está passando agora por opressão das drogas, abstinência, ou quem está sob o surto das drogas, ou quem está passando por um início, um processo de overdose, sobre essa pessoa que está na Cracolândia, sobre esse filho que a mãe já pensa que está morto. Traga, toca nele e traga-o de volta para a sua casa liberto. Ouça a oração e as lágrimas dessa mãe, desse pai, dessa família, desse filho, dessa filha, desse marido. Traga de volta, liberto, transformado, para a honra e glória do teu nome. Pai querido, abençoa o nosso Brasil. Entra com providência na mente dos governantes. Entra, meu Deus, com providência na mente, ó Pai querido, dos políticos desse país, dando a eles, ó Deus, dando a eles afeto, dando a eles, ó Pai Santo, cada vez mais, Senhor, sensibilidade às pessoas mais pobres, às pessoas que sofrem. Entra como providência, Deus, tirando as pessoas do mundo das trevas, da escuridão da ignorância, da violência, da criminalidade. Transforma essas pessoas, é o que eu te peço. Abençoa os nossos idosos nas casas de repouso, nos asilos. Visita cada um deles, ó Pai. Visita todo coração, a todo ser humano que precisa da sua graça nessa noite. Já é domingo. Nós te amamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus. Eu termino essa oração agradecendo ao Senhor já pela graça, pela cura, pela libertação dessas pessoas. Deixa eu ver. Stephanie, tá pronto? Bom, agora eu vou encerrar essa parte e eu vou apresentar minha filha para vocês e ela vai louvar. Depois do louvor eu trago uma pequena palavrinha, uma pequena explicação que vai mexer com o seu coração, com a sua fé. Então vamos receber agora a minha filha Stephanie, tá bom? Ela vai louvar a Deus justamente dentro do tema que eu vou falar para vocês nessa pequena vigília. Aí, vem para cá. Eu tenho vergonha. Que vergonha. Você já cantou nas igrejas por aí? Oi, boa noite. Shalom. Shalom, Adonai. A paz do Senhor para todos. Essa é minha filha Stephanie, tá? Eu vou deixar ela agora aqui, ela vai cantar para vocês Não, aí. deixa sozinho. Não, você não está sozinha, imagina. Pode colocar aqui no computador? O quê? A música? Aí não vai conseguir passar. Não. Pode pôr aí mesmo que pega bem. Tem Bluetooth? Como assim? Tem Bluetooth? Põe. Peraí, deixa eu desligar aqui. Se pôr Bluetooth aqui, não vai dar certo. Vai aí mesmo. Pode ir. O lá pega bem. Aparece aqui, filho. Solta a voz aí. Ó, o irmão Nelson Cano, ela canta, eu não. Canta um pouco. Com a voz ruim. Aí vamos lá, né? O segundo pra você. Não, deixa. Deixa você soltar mais. Aí. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu
eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Deus, recaio em tua graça, eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Que maravilha. Amém. Obrigado, filha. Amém. Que Deus abençoe bastante. Essa é a bênção que Deus me deu. É uma, como você diz, é uma levita, né? É uma louva a Deus. Eu espero que esse louvor, pelo Espírito Santo, tenha tocado no seu coração e não só emocionado, né? Porque se emocionar, se emociona aí com o Roberto Carlos, com o pessoal, mas tenha tocado profundamente na sua alma, que é um louvor do Espírito. E esse louvor tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora, que é sobre o vale de Salmavet, trevas e cemitério e morte. Será que é isso mesmo? Vamos conferir na palavra de Deus? Obrigado, filha. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Bom, agora a gente volta aqui, não é? Opa! Só um minutinho, que tem essa questão comercial. Pronto. Então, agora nesse momento, você sabe que toda vez quando se fala em Salmo 23, o Cântico 23 de Davi, muitas pessoas
são orientadas a orar para alcançar prosperidade material. Claro que você já viu isso. Vinha fazer a campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada pode faltar na sua casa. Será que a intenção de Davi era essa no momento? O que você acha? Muitas pessoas usam o Salmo 23 de forma completamente errada e equivocada. Presta bem atenção agora no que eu vou te ensinar pelo Espírito Santo. E muitas pessoas têm o hábito, não é, de rezar, orar ou ler o Cântico 23 justamente no momento de velório e principalmente no momento em que o corpo ali está descendo para ser sepultado. Porque subentende-se na mente mística ou mitológica ou lendária, de lenda das pessoas, que o corpo desceu, a pessoa foi sepultada, e aí a alma começa a caminhar pelo vale da sombra e da morte. Meu Deus do céu, será que é isso, gente do céu? Não. Sinto muito em decepcionar você, mas não é isso, e eu vou te mostrar agora dentro das Escrituras, tá bom? Então a gente vai pegar aqui o Salmo 23 de Davi, justamente no versículo 4. Em hebraico, Tehillim pode ser cântico ou louvor, tá bom? Quando se diz Mismor, ler Davi. Então, o Salmo 23, versículo 4, Davi começa, ele não está falando, tá? É importante os irmãos evangélicos saberem disso. Todos os salmos da Bíblia, eles não foram falados, como eu vou falar agora. Eles foram cantados. Tudo é cântico, é música, louvor, é composição. É um poema que Davi está fazendo ali. Ok? Então Davi, ele diz assim, Gan ki eler, ainda que eu andasse. Presta atenção. Gan ki eler beijei. Tsalmavet lo ira ra. Kiatar imadi, shivetera, o mishineaterra, rema, e na ramuni. Isto é, em hebraico, que quer dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta bem atenção nisso. A vara e o cajado significa poder, autoridade, significa também significa apoio. E também significa como se fosse um cajado, uma arma de poder. Para que serve um cajado? A tua vara e o teu cajado me consolam. Para que serve um cajado? Ele está usando toda a linguagem agrícola, toda a linguagem rural, toda a linguagem de um homem do seu tempo que cuidava de ovelhas. Cuidava de ovelhas, ok? Vocês lembram que na outra transmissão que eu fiz, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Lembra quando eu li lá? Aqui, ó. Mismor ler Davi, Adonai Roim. Lo Echezar, ok? O Senhor é meu pastor, os Salmos de Davi, o Senhor é pastor e nada me faltará. E eu li exatamente sobre isso daqui, ó, né? Aqui, peraí. Eu li esse versículo aqui, ó. Aqui, eu li esse versículo. Tarok lefanai chulechan ou chulechan neged tsorerai de Shanentá, Vashmen Rossi, Revaiá Cosi, ou seja, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos,
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lembra que eu expliquei que ungir a cabeça com óleo não é exatamente assim, irmãos evangélicos. Que é pegar o olhinho lá, orar, apresentar. Não tem problema nenhum você fazer isso. Só que o ungir com óleo aqui, presta bem atenção. Por que que se ungia a cabeça da ovelha com óleo? Ele vai usar para compor as suas poesias, compor o seu cântico, a sua música, a realidade do serviço laboral, a realidade do trabalho de um pastor, real do campo. Então ele está pegando os exemplos ali do campo, a ovelha, o pastor. Mas para que ungir a cabeça de um animal com óleo, como foi explicado? Presta bem atenção. A ovelha, de todos os animais, é um animal menos inteligente. De todos os animais, é a ovelha. Ela vai onde o vento leva, ela não tem malícia, não tem sagacidade, ela não é esperta, ela não tem cuidado. Qualquer predador pega a ovelha. Então, por que que se unge a cabeça da ovelha? Porque eu expliquei, e não é qualquer óleo, tá bom? Era um óleo específico, era um azeite específico, era um azeite muito peculiar, bem preparado, porque passava-se em torno do olho da ovelha, passava-se no focinho, na boca, todo dia da ovelha, aqui dentro do nariz, ele melecava bem o pastor. Também nas orelhas, por fora e por dentro, bastante azeite por fora e por dentro, não é? Deixa eu só fazer uma pergunta, peraí. Ô, Stephanie, a minha voz está saindo bem aí? Ok. Só um minuto. Ô, Miriam, você está aí online? Miriam, você está online? Vê para mim o que o Roberto quer, que eu estou online agora. Pergunta para ele o que ele quer, fazendo um favor. Então, a ovelha, gente, esse azeite, ele servia como uma proteção. Por quê? Porque existe uma espécie de mosca, digamos aquela mosca que põe a varejeira. Essa espécie de mosca, elas eram extremamente unidas, não é? E extremamente inteligentes. Então, elas sabiam que para tirar a atenção da ovelha, tirar o foco da ovelha, elas viam um enxame, não é? E elas começavam a picar e bater, a fazer aqueles zunidos, bater bastante, e entrava na narina, na boca da ovelha, começava a picar para sugar o sangue e colocar verme, e também nos olhos, principalmente, para a ovelha perder a visão, e também nos ouvidos. Fazendo isso, olha como a inteligência dessa mosca, fazendo isso em enxames, e a ovelha querendo andar, tal, não dá, a ovelha não enxerga o buraco, a ovelha não enxerga uma pedra, bate, quebra a pata, cai, e aí as moscas devoram. Vão intoxicando, vão ali, enfiando ali, né, o seu ferrão, vão sugando sangue, ao mesmo tempo intoxicando a ovelha, para a ovelha morrer e elas devorarem a ovelha. Por isso é que Davi vai dizer, não é? Unges a minha cabeça, né? Ele vai dizer, de Shanetan, Vashemen, Roshi, unges a minha cabeça com óleo. Está entendendo? Agora, se nós aplicarmos isso para o mundo espiritual, o que seria esse óleo, gente? É o óleo que o pastor derrama lá na sua cabeça? Não. Tem que ser o óleo que vem do céu, o óleo espiritual. Esse óleo, ele é proteção, ele é remédio, ele também é um repelente para repelir o quê? As moscas, para repelir as moscas venenosas, né, do nosso mundo de hoje. Quem são essas moscas? No sentido figurado e metafórico. Infelizmente são muitos pastores, são padres, também rabinos, são muitos líderes religiosos que vão mordendo, que vão sugando a sua alma, a sua inteligência, a sua intelectualidade, vão sugando o seu raciocínio, vão tirando você do convívio, do rebanho. Se você
andava na casa do seu pai, da sua mãe, com os seus irmãos, você já não anda mais, porque você está fraca, intoxicada pela doutrina, porque a sua mãe ou seu pai não era a sua religião, não pertence ao mesmo rebanho. Então, essas músicas começam a fazer a sua cabeça, que são as pregações, as doutrinas, os usos, os costumes, e vai afastando você dos seus colegas de escola, dos seus colegas de faculdade, do colega do serviço. Você se torna um ET, se torna fraco, vítima delas, onde elas dominam o seu intelecto, dominam a sua mente, dominam os seus desejos, a sua natureza, dominam a sua inclinação, e você se torna apenas uma refeição para eles. Primeiro eles dominam a sua mente. A mosca vai pique e joga o berne, aquele bicho que vai comendo tudo. Você acaba perdendo a sua vida, sua personalidade, você acaba perdendo os seus parentes, você acaba perdendo a sua vida de ser humano de viver. Essas são as moscas. Agora, pulando isso, você entendeu qual é o óleo. Não adianta usar óleo, com todo o respeito ao Paraguai, óleo falso, fake óleo paraguaio, ou um óleo made in China, um óleo que não é original. Não adianta usar óleo falso. Não tem qualidade. Pode parecer o azeite, pode ter a cor do azeite, pode ter um pouquinho do cheiro do azeite, um pouquinho do gosto do azeite, mas ele não remedia, ele não cura, ele não protege, ele não espanta essas doutrinas, ele não espanta essas moscas. Esse monte de pastor, de missionário, de apóstolo, disso, aquilo, que está enchendo a sua cabeça, essa confusão, você já não enxerga direito, você vive caindo, não para em igreja nenhuma, está fraco, está cheio de mosca tampando a sua visão, você não enxerga mais o evangelho, nada. Você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Yeshua disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que lindo, obrigado Espírito Santo por esse trecho. Muitas ovelhas, nós somos ovelhas. Pastor não existe, gente. Pastor é só Jesus Cristo, né? Uma salva de palmas para o entendimento dos irmãos da congregação cristã do Brasil. Eu vou preparar uma live sobre esse ministério, a congregação cristã do Brasil, tá bom? Pastor não existe, não tem. Pastor é só Jesus. Você é ovelha de Jesus Cristo, você tem que ouvir Jesus Cristo através da palavra do Evangelho. Você não tem que ficar ouvindo o que os pastores falam, acha, pensa, determina o que é verdade para ele, o que é na cabeça dele, o que é santo, o que não é, como se deve andar, comer, se vestir, falar, com quem andar. Não. Isso é religiosidade do homem. Prisão, gaiola, ok? Pois bem, pulando isso, a gente vai então voltar aqui para o versículo 4, um versículo anterior, né? Que diz assim: Gan que eler beijei salmavet loirará que yatar gemardim shiveterá meshaneterá remá yenahamuni, ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Entendendo, não é? O tal vale da sombra e da morte. É espiritual ou literalmente, literal, físico? O que você acha? Ah, irmão Ben, reza por mim, pelo meu pai e pela minha mãe, reza por aquela pessoa que eu acho que ela vai, o médico já deu quantos dias ela vai viver, ela não vai aguentar em estado terminal, para que ela passe tranquila, abençoada pelos malachins, pelos anjos, no vale da sombra e da morte. Ô, gente, esse vale da sombra e da morte, ele não existe no mundo espiritual. Não existe. Há muita fantasia, há muita especulação, há muita manipulação, porque o que os homens mais fazem, não é, com muita perfeição, com muito detalhe, com muita técnica, com muita teologia, é colocar na sua cabeça que depois que você morre é um mundo tenebroso, é um mundo horroroso. E o desconhecido, o espiritual, o fenômeno, atrai a humanidade. Atrai, não é? Porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o lugar de trevas. Entretanto, porém, vou falar sobre a água e o inferno daqui a pouco. Quando Davi, ele está falando sobre o vale
da sombra e da morte, fica uma pergunta para cada um de nós que somos, digamos assim, crentes em Jesus. Aqueles que são crentes em Deus, aqueles que creem que Hashem, que creem que Adonai é um, Deus é um. Aqueles que acreditam que Yeshua tem uma participação, que Yeshua é o Salvador, que Yeshua é uma luz, não é? Que representou Hashem no seu tempo, que representou Deus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você tem medo da morte? Você tem medo desse tal vale da sombra das trevas? Se você tem medo disso tudo, ou do tal do inferno com o diabo e os seus anjos, que é uma inspiração mitológica, é um apanhado, né, de um almanaque de religiosidade cananita, religiosidade de outros povos da época, principalmente dos gregos, o tridente, né, o tridente que é do Netuno, o rei dos mares, mitologia grega que nunca existiu. Mas está lá o diabão, lá pintado com chifre e com o tridente, aquela coisa toda. Ah, se vê uma figura com chifre, é o demônio, é o diabo. É mitologia, é besteira, é bobagem. Se eu disser para você que na coroa de Davi e que na coroa de Salomão também tinha chifres, e aí? Porque o chifre, no mundo hebraico, ele significa poder. Não tem nenhuma associação, não tem nenhuma... um paralelo com o demônio ou com o diabo. Viu como eles invertem as coisas e mentem para você? No mundo hebraico, o chifre simboliza pureza, de animal puro, de animal kasher. É por isso que o sacerdote ou o judeu, né, em algumas festas específicas que Deus deu para o povo de Israel, toca-se o shofar com 3 sons diferentes do shofar. Toca-se um chifre, né, um chifre comprido e retorcido. O shofar, ele significa o chamado ao povo, o shemot, chama o povo, porque Deus vai falar. Através de Moshe, através de Josué, através de um profeta, Deus vai dar um recado. Deus vai dar vitória para a nação de Israel sobre os seus inimigos, tudo no toque do shofar. Deus nos chama para o acolhimento, para a humilhação, para o pedido perdão e o pecado. Você vê como as pessoas inverteram tudo, chifre, colocaram como se fosse o diabo e o demônio? Isso é mitologia, é lenda, é criação. Tudo para mexer com o seu imaginário. Por isso que você tem medo da morte. Graças à religião que enfiou tudo isso na sua cabeça. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Kan que elek bechei salmavet. Lo irara ki yatach imadi. Shiveterach. Umeshaneterach. Remar. Yenahamuni. Sal quer dizer em hebraico escuridão, trevas. Mavet quer dizer morte. Por que você acha que Davi, ele fala sobre o vale da sombra da escuridão e também sobre o vale da morte? Primeiro, porque o palácio do rei Davi estava próximo da cidade de Jerusalém, bem ali em cima. E descendo o vale, há um vale, e esse vale tem 32 quilômetros de comprimento. Vai passando vários vales. Tem o vale de Josafá, o vale de Salomão, vários eventos ao longo da história de Israel, guerras, vitórias, derramamento de sangue, morte. Como as pessoas que sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E também muitas vidas morreram ali. Depois havia o vale do Geena, que em hebraico, do hebraico passa para o grego, o vale de Ginon. E esse vale de Ginon também era um lugar onde sacrificavam-se crianças para a entidade, para o deus Moloque, que nunca existiu, mas era uma crença, não é, dos povos pagãos daquele tempo. Então sacrificavam-se crianças a esse Deus. Então há muita morte nesse vale. Okay? Esse vale de Ginon, ele está lá até hoje, ao sul de Jerusalém. E ele começa ali e vai passando. Então
Imagina você, Davi, lá de cima, sabendo de todo esse histórico. E antes de Davi nascer, ali em toda aquela região desse vale, e ao entorno da cidade de Jerusalém, ali tem um cemitério gigantesco, que deve caber 2 ou 3 ou 4 bairros dentro dele, quase rodeando a cidade de Jerusalém. Esse cemitério está lá antes de Davi nascer e é conservado até hoje. Esse cemitério está lá há 3.000 anos. Então, e a contabilidade de pessoas que foram enterradas e sepultadas nesse cemitério, em torno da cidade de Jerusalém, chega a 150.000 pessoas. Então, quando Davi está no seu palácio, ele está cantando, ele está compondo, ele está, não vou dizer o termo possuído, mas ele está cheio do Espírito Santo, você sabe, cheio da unção de Deus, do Ruach HaKodesh. Davi, ele está compondo, ele está cantando, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tal, não temeria mal algum. Por quê? Porque ele está compondo essa música, olhando do seu palácio, tocando a harpa e vendo aquele vale. Por que vale das sombras, vale das trevas? Vou explicar por quê. Porque há uma depressão nesse vale, nesse terreno. Depressão, vamos supor que isso aqui fosse uma montanha daqui e outra montanha aqui. E o vale é isso aqui. Ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai seguindo, ele vai seguindo 32 quilômetros e vai descendo. Então o vale, ele é muito fundo, é uma depressão muito grande. E a montanha parece que sobrevalece o morro, as serras, né? E acontece o quê? Quando o sol nasce, o sol não chega lá no fundo desse vale. Então é um breu, é uma escuridão, é uma treva total. Quando o sol vai chegando e chega no meio-dia, por alguns minutos, ou segundos, ou minutos do meio-dia é que a luz chega e não consegue penetrar nem lá no fundo desse vale, onde tem uma caverna horrorosa, onde ninguém nunca entrou, ninguém entra, não sei hoje a arqueologia, com medo, porque não sabe o que tem, o que espera, uma fera, uma besta-fera, sei lá, um leão, ou uma serpente, ou animais predadores peçonhentos, extremamente venenosos. Então ninguém entra, porque ninguém quer se deparar com o desconhecido, ninguém quer pagar para ver, ok? Então meio-dia, nesse vale, que é muito fundo e escuro, de 32 quilômetros, o que acontece? Passou o sol do meio-dia sobre aqui, acabou. Só tem luz no momento exato, meio-dia que desce o facho de luz e acabou, só passa, né? Ou melhor, a Terra gira e o sol vai passando. Aí volta de novo o breu, a escuridão, a treva total. É por isso que Davi, ele vai dizer, não é? Belei ou Begei et Sal Mavet, ou seja, as trevas e a morte. A morte não tem, as trevas não tem relação com trevas espirituais, não tem relação com diabos e com demônios, que é uma outra invenção, ok? É uma outra invenção que vem lá do livro de Enoque e que vem de Maimônides, uma série de coisas que incorporaram isso no judaísmo, incorporaram isso no templo, no segundo templo, onde já havia os fariseus, que também alimentaram essa ideia para manipular o povo, como muitos manipulam hoje. Ninguém assume a sua culpa, o seu adultério, o seu homicídio, sua corrupção, o seu assassinato, o seu roubo, a sua agressão, a sua violência, mas joga para um bode expiatório chamado demônio. Tudo é culpa do demônio. A pessoa nunca assume nada. E até mesmo Jesus cresceu com esse conceito. Diabos, demônios, inferno, aquela coisa. Ok? Então, o vale da sombra não tem nenhuma associação com sombra no sentido pejorativo espiritual, de ser um lugar maligno e que os demônios se escondem naquela sombra. Não entra lá, meu Deus. Ai, Jesus amado. Oh, nossa Senhora. Não, não tem nada disso. É apenas uma questão geológica, é uma questão ambiental, é uma questão da natureza. E Davi compõe essa canção do Tehillim 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum. Mas ele acrescenta mais, né?
da morte também. Por que da morte? Como eu disse, é um lugar de muita matança de inocentes, de crianças, a Deus Moloque, a Baal-Zebub, a Dagon, ok? E também, né, o Vale de Rinom, e também as pessoas que eram mortas por adultério, apedrejamento, eram jogadas aonde? No Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, né? Chegava-se até aqui na ponta aqui, ó, né, da montanha lá em cima, tinha o precipício e aqui o Vale de Rinom, onde se faziam sacrifícios a Moloque. Pegava a pessoa apedrejada já desfalecida e jogava, corpo abaixo, a mulher adúltera, a prostituta, o leproso, enfim, era assassinado. O estuprador, enfim, era assassinado. E apedrejado e assassinado. E depois lá embaixo tacava-se fogo. Por isso que diz que o fogo não apaga nem de dia nem de noite, por causa do Vale de Rinom. Não é um lugar espiritual, crente. Não existe isso, tá? Biblicamente falando, o mundo hebraico falando, não existe isso. Isso aí já é invencionice, já é plágio do mundo grego, não é? Lá do Hades, o irmão, o filho de Zeus, o irmão de Zeus lá, o irmão de Apolo que brigou, deu uma confusão nas casas entre os deuses, e do Monte Olimpo, Zeus sentencia ele, Hades, ao submundo e chefe do mundo dos mortos. É mitologia grega, não tem nada a ver, tá bom? Bom, mas aí por que Davi vai falar morte, né? Porque Mavet em hebraico, morte. Porque, como eu disse, toda a cidade, em torno ali da Porta Dourada, em torno da porta, acho que da Porta das Ovelhas, né? Para baixo, já tem um cemitério ali, colocado ali por um muçulmano, ok? Por um sheik muçulmano, que leu uma profecia que diz que o Mashiach não podia entrar na cidade de Jerusalém e o Messias, o Mashiach, o santo, não pode pisar em lugar contaminado. Então, ele leu isso, entendeu dessa maneira, e mandou construir um cemitério ali, um cemitério islâmico, um cemitério ali. E então, a Porta das Ovelhas é fechada ainda até hoje, não é? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Essa porta é fechada, então ele construiu lá para que o Mashiach, quando vier, não entre na cidade de Jerusalém, não pise lá, que o lugar é contaminado. Entretanto, Jesus, e agora como é que fica? Jesus entrou num cemitério, pisou num cemitério e foi libertar o endemoniado de Gadara, o gadareno. E aí, o que você me diz? Bom, pulando isso, então Davi se baseia também nesse cemitério. Antes dele nascer, o cemitério já existia, está lá até hoje. Né? Ao entorno de Jerusalém, um cemitério extremamente grande. Pense num cemitério grande que você foi, que parece que não tem fim. Esse cemitério que está lá em Jerusalém. Bem abaixo, né? Ali da Porta das Ovelhas, bem abaixo, ali, bem abaixo da Porta Dourada, ali, ok? Que está fechada, já começa o cemitério ali, né? E outro cemitério, cemitério gigantesco, hebraico, judaico, está lá até hoje. Ele tem 3.000 anos de existência e tem 150.000 pessoas já sepultadas ali, já foram sepultadas. E ele funciona até hoje. Então Davi se apoia para construir o Salmo 23 em fatos, em lugares naturais e reais. Portanto, não tenha medo da morte. Não tenha medo das trevas e nem da escuridão. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai para o povo de Israel, Deus não se manifestou em forma de luz, de esplendor e de glória. Foi em forma de poder, né, que os raios trovejavam e saíam das nuvens. E diz lá no livro de Shemot, de Êxodo, se não me engano, que o Senhor desceu sobre o Monte Sinai. Desceu sobre o Monte Sinai numa nuvem densa, numa nuvem, no hebraico vai dizer, uma nuvem densa, preta, escura, trevosa. É no escuro, é no breu, é no nada, que você tem um encontro com a espiritualidade. Você está achando que é na luz? Você está achando que é na luz? É no breu, porque a escuridão nos conecta mais com a espiritualidade. A luz distrai,
Por que você, quando vai orar, crente ou cristão, precisa falar com Deus, você, seja Pai Nosso, Ave Maria, você tem que pegar e Pai Nosso. Por que você fecha o olho, Pai Nosso? Porque você se concentra com o seu ser espiritual. De olho aberto, é gente que mexe, outro que fala, carro que passa, tudo se mexendo, né? As coisas, luz, você perde a concentração. Para você ter uma experiência com o Espírito Santo, com o Senhor, com Deus, com o anjo, você precisa se conectar o máximo possível e que nada possa tirar sua atenção. É por isso que Moisés entra nesse breu, nessas trevas da escuridão. Não é porque Moisés era satânico, como muitos gostam de atacar Moisés, atacar o judaísmo. Não é nada disso. Ok? Jesus também, Davi também, quando vai falar com Deus, Salmo 119, se não me engano, ele vai dizer que ele levanta meia-noite, ele vai dizer que de madrugada ele levanta para adorar, para louvar, para ter um mistério espiritual com Deus. Yeshua, Jesus, quando vai ter contato com Deus, Yeshua sobe o monte, vai no jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, ele vai lá falar com Deus. De dia, à noite, ele sobe no Monte Tabor. De dia, à noite, para que nada tire a sua atenção. E é justamente à noite, nas trevas, na escuridão, é que ele se revela, é que a visitação de Moisés, Moshe e Eliarro e Elias aparece para confortá-lo mais ainda, porque dali em diante ele vai entender, ele vai ter a revelação depois, né, sobre o que ele vai passar e o seu suor torna-se em sangue. E é na escuridão, na treva da noite, que Pedro, Tiago e João contemplam e veem aquele glória, aquele fulgor, aquele esplendor de luz, aquele corpo perispírito de Jesus. O Jesus espiritual, o Jesus Elohim, o Jesus espiritual totalmente. E eles veem também o espectro, o espírito de Moisés e de Elias. Portanto, nessa live, quando eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu estava no breu, no escuro. Portanto, quebra-se nesse momento o tabu e o medo da noite, o medo da escuridão. Claro que para buscar Deus. Hoje você não vai se embrenhar em qualquer mato por aí, que hoje está cheio de marginal, delinquente, gente que tem um pensamento mal, né? As mulheres principalmente, vai em equipe, não é? E nem precisa também ficar subindo monte, descendo monte, a não ser que for um lugar muito vigiado, muito seguro e apropriado para isso. Mas em qualquer lugar é um risco muito grande. Você não sabe o que está lá por causa do escuro. Mas na sua casa, no seu quarto fechado, como Jesus disse, apaga a luz, vai lá, fecha a porta. Eu garanto que você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Você que vive dizendo na live, eu nunca vi nada, nunca senti nada, nunca... Faz isso. Entra em oração, vai orando. Vai orando o Pai Nosso, vai orando o Salmo 23, o Salmo 91. Vai orando. Comigo foi assim. E eu não estava buscando nada disso. Enfim, o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter medo da morte. Mavet, em hebraico, significa apenas separação. Separou o corpo do espírito, o espírito do corpo. O espírito não tem medo, não tem pânico, porque o espírito, quando sai do corpo, saiu, morreu, deu óbito, parou o coração, parou o cérebro, acabou, deu morte. A pessoa sai e ela entende, ela vê o mundo espiritual sem pânico, sem medo, sem pavor. Não tem trevas, não tem escuridão, não tem perturbação, não tem diabo, não tem demônio, não tem fogo, não tem nada disso. Essa é uma manipulação da religião desde os tempos judaicos para prender a pessoa, para tirar dinheiro da pessoa e para fazer a lavagem cerebral. O livro de Jeremias, capítulo 5, vai dizer, se eu não me engano,
Isso nunca passou pela minha cabeça, o Eterno diz. Nunca passou pelo meu pensamento. Nunca imaginei uma coisa horrorosa dessa. Queimar os meus filhos no fogo para todo sempre. Não. Deus estava condenando ali os cananeus, queimando seus filhos, os moabitas queimando seus filhos a Moloque. E até mesmo alguns israelitas e hebreus fazendo a mesma coisa. Você pode ler, pega lá Jeremias capítulo 5 inteiro. Você vai ver o que eu estou falando. Se eu estou mentindo ou não. Então, você precisa se libertar do medo que a religião colocou em você. Agora, interessante. A palavra inferno, do original hebraico, significa Sheol. Sheol, do hebraico, significa apenas cemitério, sepultamento, campo santo, morada dos mortos. Não tem nada a ver com lugar de fogo, tormento, papapá, Satanás, demônios, chicotada, fogo queimando. Deixa eu explicar para vocês esse eufemismo ou figura de linguagem. Quando se fala em fogo, as chamas que não se apagam são os pensamentos. O que você está fazendo na sua vida hoje, que você fez ontem, sábado? O que você fez sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira? Você foi bacana, foi legal? Você bateu, você abusou de alguém, você acabou com a vida de alguém, você matou alguém, verbalmente, psicologicamente, psiquicamente, você causou dor, revolta, você causou ódio no coração de alguém, você lesou alguém, você corrompeu alguém. Tudo que você fez de mal para essa pessoa, quando você sair do seu corpo, passar pelo processo da morte, que não é vale da sombra, que não é treva, nada disso. A dor que nós causamos numa pessoa nesse mundo aqui, nós vamos sentir do outro lado 100 vezes mais. 100 vezes mais. Aqui, ó. Consciência, espírito que somos. Vai doer pra caramba. Os ais do mundo espiritual. Não é literalmente um fogo, um lugar... Está todo mundo lá no inferno de Dante. Não é isso. É na consciência. Está entendendo como que é? E você só vai sair desse estado de consciência, de dor, de tormenta, de pânico, de horror do outro lado da vida, quando você pagar o seu último centil, disse Yeshua, disse Jesus. Você pode receber o perdão de Deus. Só que você tem que pagar tintim por tintim. E não se engana que vai ser da noite para o dia, de um dia para a noite. O nosso tempo aqui é uma coisa, o tempo espiritual é outro. A eternidade. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos para Deus pode ser um dia. Pensa quantos mais você fez a uma pessoa. Pensa quantas pessoas você lesou, matou, você judiou. E pensa, faz um cálculo, uma equação, quanto tempo essa pessoa tinha de vida? Quanto tempo talvez ela viveria? Toda essa soma vai ser computada na sua conta. E você vai sofrer 100 vezes mais todo esse tempo dessa pessoa, da outra pessoa, por isso que se diz eternidade. Mas um dia a conta paga, chega, você paga. Um dia cessa, você pagou. Aí cabe a você seguir a Deus ou não. Portanto, não tenha medo do vale da sombra e da morte. Tem nada a ver com o mundo espiritual. E não fique imaginando que o seu parente, a pessoa que foi embora, está nas trevas, no vale, na sombra da morte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? E ainda que existisse um lugar horroroso desse, Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale, que eu andasse, é porque não tem como andar, porque não existe. Ainda que eu andasse, né, pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso estou falando, aplicando no campo espiritual, tá? Mas ele está dizendo lá, ele é rei, já está no seu palácio, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quem é que vive andando pelo vale? Um lugar desse, inóspito, que não tem luz, não tem energia, não tem vitamina D, não tem calor, que se esconde. Quem está fugindo?
Quem está louco, doido, perturbado, como o gadareno? Quem está abandonado, largado? Corre, entende? Agora, imagina o seu parente está na Cracolândia e está vivendo um vale. Ele está afundado no fundo do poço. Ele está numa situação de trevas e escuridão. Parece que dificilmente a luz chega até ele. Mas você é luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Nós podemos emanar energia boa, luz, rezando, orando por ele, independente da sua religião, do seu dogma. Você pode ajudar uma pessoa fazendo prece e orando por ela. E a sua oração é ouvida. A tua luz, quando você imagina, ela alcança, ela ultrapassa quilômetros de distância. Basta você crer e acreditar. Ilumine-se a si mesmo. Se você está dentro de um vale, saia de dentro desse vale. E não tenha medo da escuridão. Escuridão não é sinônimo de demônio, de diabo, de maldição, de coisa ruim, de feitiçaria, de bruxaria. Não. Escuridão é sinônimo de comunhão total com Deus. Deus te abençoe. Excelente domingo, um bom descanso. E nós terminamos essa vigília, pequena vigília, dessa noite, aprendendo que não devemos trazer para o mundo espiritual aquilo que vemos no mundo físico, não. E não devemos deixar a nossa mente nos trair. Não devemos deixar o nosso pensamento humano, as imaginações, o subconsciente, as lendas, as figuras, os diabos, os demônios, as coisas inventadas pelo homem, nos causar medo. Não devemos seguir a Deus e amar a Deus ou frequentar a igreja por medo de ir para um tal lugar chamado inferno. Não. Você deve ir na igreja, você deve seguir a Deus com alegria, com fé, com esperança, com força e com a convicção de que o outro lado da vida é maravilhoso, é um lado de luz, é um lado de recepção, anfitrialidade, de carinho, de amor, de abraço, de recomeço. É um lugar de cura também, um lugar de libertação. Esse é o lugar do mundo espiritual que te aguarda, que te espera. Não tenha medo da morte, ok? Com isso eu não estou fazendo apologia para suicídio. Não se deve tirar a própria vida. Aí você vai sofrer 100 vezes mais do que está fazendo com o seu corpo. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, ok? Então, não tenha medo da morte. E não vá na igreja apenas com medo de querer ir para o céu porque tem um inferno esperando. O inferno não existe. Na verdade, o inferno ele existe, mas de forma real. E não é fogo e não é diabo com chifre, mas são religiões, são políticos, são homens ruins, são sistemas, são partidos, são doutrinas, são igrejas que conseguem fazer a pessoa se tornar 2 vezes réu desse inferno, não é? Ela sai do mundo lá da corrupção, da prostituição, da droga, do adultério, da violência e se liberta disso. E entra em um outro inferno, que é o inferno da religião, que deixa a pessoa doida, louca, xarope, tapada, bocó, idiota, antissocial, chata. Ninguém quer ficar perto dela porque tudo é pecado, é pecado, é pecado. E ela julga todo mundo se ela está certa. E ela deixa de viver a vida dela. Não vai no clube porque a igreja falou que é pecado. Não tem televisão porque a igreja falou que é pecado. Não pode usar uma calça jeans porque a igreja falou que é pecado. Não pode passar um batom, se maquiar, mexer com a sua autoestima feminina, fazer uma escova, pintar o cabelo, cortar porque a igreja falou que é pecado. É um inferno, é uma prisão, é uma sepultura. Vive como um morto, uma morta. Se liberte desse inferno religioso também e se aproxime de Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é compreensão, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é a força ativa que está dentro de você, a consciência que fala para você, ó, não vai por aí, não faz isso, tal. Sempre tem, né, aquela consciência que nos acusa, que fala, ó, não faz isso. É isso. Ame a si mesmo, ame ao próximo, ame a vida e viva longe do vale das sombras da sombra e da morte. Vive longe daquilo que te engole, daquilo que te prende, daquilo que te cega. Quem vive no vale, quem vive muito tempo na escuridão, perde a visão. Sabia disso?
Tem muita gente que perdeu a visão porque está chafurdada, está afundada em um vale de teologia, em um vale de religião, em um vale de doutrina, em um vale de política, em um vale de racismo, em um vale de xenofobia, em um vale de homofobia, em um vale de tradição. Está na hora de sair desse vale. E o Espírito Santo me faz lembrar a visão que Deus deu a Ezequiel, ou a Jeremias, não vou lembrar agora, acho que é Ezequiel, que ele diz, o que você vê? E o profeta diz, eu vejo um monte de caveira, de ossos, ossos. São centenas, centenas, centenas de milhares desses ossos nesse vale. Ó, obrigado Espírito Santo, nesse vale. E Deus diz, profetiza sobre eles. Mas como profetizar o quê? Profetiza sobre eles. Mas são caveira, é osso. Profetiza sobre eles. Eu não sou profeta. Eu não vou ousar dizer que eu sou profeta. Não, eu não sou profeta. Eu sou profeta. The King, the Power, the Master, the power. Eu não sou essa palhaçada, essa coisa ridícula, essa charge gospel de um gibi ridículo. Não. Mas pela fé, eu e você juntos, podemos aplicar essa passagem de Jeremias ou de Ezequiel, que Deus fala, profetiza sobre esses ossos. Então, quando o profeta começa a profetizar, falar sobre vida, ressuscita, 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 começa a nascer carne, pele, nervos, células, tudo, e aquele exército de milhares e milhares de caveiras fica em pé. Isso é uma visão, tá? Então, você usa a sua mente, né, com positivismo. Não veja mais o seu filho como um drogado, como um sujo, como um fedorento. Não veja mais o seu filho na Cracolândia. Não veja mais o seu filho no crime. Não veja mais o seu filho na prostituição. Não veja mais o seu marido no vício do álcool. Não veja mais a sua esposa na situação em que ela está. Mas crie a imagem dele e dela limpo, ressuscitado, restaurado, transformado. Profetiza sobre a vida daquele que precisa de vida, de ressurreição. E é o que nós iremos fazer agora. Encerrando essa live, essa vigília, na verdade, nós pedimos licença para, entre aspas, profetizar, proferir palavras de edificação, transformação, libertação, cura, regeneração, ressuscitação, de ressurreição na vida de todos aqueles que precisam de um milagre, cada um na sua área, na sua dependência, na sua doença, no seu abismo, na sua dificuldade, na sua luta. Nós profetizamos, todos juntos, haja cura na sua vida, haja libertação, haja desintoxicação, haja emprego, mudança de vida financeira, haja libertação psicológica, mental, haja libertação, cura sobre qualquer comorbidade, qualquer patologia agressiva, letal, haja despertar do sono, do estado de coma, haja ressuscitação, haja libertação, haja salvação nessa casa, nesse lar, haja livramento em todos os sentidos na sua vida. Eu agradeço ao Senhor por essa madrugada, por essa live, do Salmo 23, versículo 4, que o Senhor está conosco, não importa o momento, se estamos no alto da montanha, se estamos lá embaixo, no vale, na escuridão. Como diz Isaías, o salmista, né? Aonde você estiver, onde eu estiver, se eu correr para o inferno, se eu correr para o submundo, se eu correr, não é esse inferno, tá, gente? Se eu correr para o lugar mais profundo da terra, lá o Senhor está comigo, o Senhor me acha. Se eu ir para o lugar mais alto, nas instâncias mais altas, lá o Senhor me acha. Se eu ir para a profundeza do mar, lá o Senhor me acha. Não tem como escapar dos teus olhos. Senhor, ninguém escapa dos seus olhos. Então vão ao encontro agora de todas as pessoas que precisam de um toque e de uma experiência particular contigo. Liberta as pessoas da dependência química da religião, da dependência de um pastor, da dependência de um padre, da dependência de um rabino, de um homem, da dependência de um lugar, da dependência de um banco, da dependência de um uso e costume, da dependência de uma roupa, da dependência de uma doutrina. Liberta essa pessoa, ó Pai. Vá de encontro com ela agora.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu termino essa pequena vigília, já agradecendo pela sua cura, pelo seu milagre, pela sua bênção, pela sua vitória, e até a próxima vigília, se Deus quiser, ainda continuando no Terrilim 23, cada dia um versículo, a gente vai trazer aqui uma interpretação com base ali, sem melismas, sem exageros, sem enfeites, né? Sem chaveco, sem enchimento de linguiça, tá bom? Direto do hebraico. Que Deus te abençoe. Perca o medo, seja corajoso, não tenha medo de nada. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E tudo posso naquele que me fortalece. Um ósculo santo, um abraço, shalom, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão e meu amigo Roberto. Que Deus te abençoe bastante. Que Deus abençoe a todo mundo. Deus abençoe minha filha. Deus abençoe minha filha Letícia, que hoje não está aqui. Abençoe a todos do meu grupo Rosa de Saron. Todos os irmãos e irmãs recebam a graça de Deus. A todos do grupo do Messenger, a todos do Facebook, a todos do Instagram, a todos do YouTube. Muito obrigado. E a todos os grupos, né? Que são mais de 100 grupos, outros 300 grupos aí. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Ok? Um abraço. Até a próxima.